Queremos nos colocar diante de Ti, pedir a Tua graça sobre as nossas vidas. Nesse momento, Deus, acabamos de ler a Tua palavra e vamos estar comentando a respeito dela, que o Espírito Santo, Senhor, nos dirija. Nós carecemos, ó Deus, da iluminação do Senhor, nós carecemos, ó Deus, de que a graça do Senhor se manifeste a nós, nos revelando a Tua vontade, ó Pai. E para a Tua glória possamos ser edificados e crescer, ó Deus, no conhecimento do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Nós vamos estar falando sobre o perigo da ganância. O perigo da ganância. Certa vez alguém disse: o homem passa a vida juntando coisas e no fim descobre que não pode levar nada consigo. Na realidade, a gente não descobre isso no fim, né? Todos nós somos cientes destas coisas, né? Algumas frases ah, dizem a respeito disso, como por exemplo, caixão não tem gaveta. Então só tem aquele lugar que cabe você e não cabe mais coisas ali, só vai você mesmo. Para a eternidade, essas coisas não terão valor. No entanto, a história ela é repleta de pessoas que acumularam riquezas, propriedades, bens, mas que terminaram uma vida assim, sem significado, sem paz, alguns em uma intensa angústia. A história está repleta de pessoas assim. O coração humano ele é falsamente ou facilmente seduzido pela a ideia de possuir mais, e possuir mais é viver melhor. Contudo, o Senhor ele vai nos ensinar que a verdadeira vida, a verdadeira riqueza, ela não é medida pela quantidade de bens que alguém possui. Nós já pegamos a ideia de que o Evangelho de Lucas ele apresenta Jesus a caminho para Jerusalém, e justamente por isso o tema da nossa série de estudos, né, caminhando com Jesus. Nesse caminhar de Jesus, ele está ensinando os seus discípulos e confrontando os valores humanos, os valores que são contrários aos valores do reino. A partir do capítulo 12, o Senhor está cercado por uma multidão. Versículo 1 do capítulo 12 diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram. Nós vimos semana passada que miríades equivale a 10.000 pessoas. Ou seja, Jesus está caminhando para Jerusalém, 10.000 pessoas se aglomeram, estão acompanhando ele. E aí, nesse contexto aí, Jesus, cercado por essa grande multidão, começa a ensinar essas pessoas. Ele confrontou os fariseus, no capítulo 12, dos versículos 1 a 12, e aí, nesse interim, um homem que está no meio da multidão, o texto diz que o homem que está no meio da multidão pede que ele intervenha numa disputa de herança entre os irmãos. Parece estranho isso, né? Jesus cercado por uma multidão, ensinando a multidão, e aí no meio surge uma pessoa e pede para ele intervir numa divisão de bens. Na cultura judaica, os rabinos frequentemente eles eram chamados para resolver essas questões, algumas questões legais. Entretanto, Jesus está nos últimos momentos da vida dele aqui no seu ministério terreno. Ele está a caminho de Jerusalém e ele sabe o que vai lhe acontecer. Ele vai ser preso, vai ser crucificado, vai ser morto, vai se ressurgir. Então ele sabe de tudo isso e Jesus está aproveitando esses últimos momentos ali com seus discípulos para, né, ensinar aos seus discípulos. E ele percebe que o problema daquele homem não era um problema jurídico. Na realidade, o problema não era a divisão dos bens, mas era um problema espiritual. O seu coração estava dominado pela avareza. Então, o Senhor aproveita essa ocasião para contar a parábola do rico insensato, advertido sobre o terrível perigo da ganância. A ganância, ela traz consequências graves na vida daqueles que são dominados por ela.
E nós vamos ver nesse texto pelo menos três perigos da ganância na vida humana. O primeiro perigo nós encontramos no versículo 15. Vamos ler todos juntos? Bíblia aberta, versículo 15, vamos lá? O que é que diz o versículo 15? Todos juntos. Guardai-vos. Jesus não fala da avareza, ele fala de toda e qualquer. Toda e qualquer avareza. Por quê? Porque a avareza ou a ganância, ela distorce a visão da vida. A ganância, ela distorce a visão da vida, a forma que nós enxergamos a vida. A cena se desenrola assim. No meio de um ensino de Jesus sobre a fidelidade eterna, lembra que nós estudamos semana passada? Olha, não se assustem quando vocês forem levados diante dos tribunais, não se assustem quando vocês forem levados diante dos governadores. Vocês precisam ser fiéis e o Espírito Santo vai colocar na boca de vocês aquilo que vocês precisam falar. Jesus está falando a respeito da fidelidade. E falando sobre a fidelidade, falando sobre a eternidade, o homem, no meio da multidão, vai e interrompe Jesus, tratando, tratando Jesus como se fosse um rabino disponível para arbitrar, para julgar questões de herança. E Jesus ele responde com uma pergunta retórica: Homem, quem foi que me colocou como juiz de vocês? De onde você tirou essa ideia que eu vou discutir questão de herança de vocês? Quem foi que me colocou como juiz, repartidor dos bens de vocês? Jesus está deixando claro que ele não veio para resolver litígios de propriedades, brigas por terras, por dinheiro, por quem é dono disso, por quem. Mas ele veio tratar da alma, da eternidade. Em seguida, é como se Jesus ignorasse aquele homem, ele se volta para a multidão, para aquela miríade de pessoas, aquelas 10.000 pessoas que estavam acompanhando, e ele emite um alerta severo: acautelai-vos, guardai-vos de toda e qualquer espécie de cobiça, de avareza, de ganância. A palavra toda vai nos dizer que nenhuma cobiça, nenhuma avareza, nenhuma ganância, por mais disfarçada ou socialmente aceitável, está isenta dessa advertência. A palavra acautelai-vos traz a ideia de vigiar constantemente, como um soldado que está protegendo uma cidade, ele não pode descuidar, ele tem que ficar atento o tempo todo. O Senhor sabia que a ganância ela é um inimigo silencioso que entra no coração sem ser percebido. A avareza, ela tem sempre o desejo de possuir mais, de mais, de mais. Ela não se satisfaz, ela não chega a um limite. A ideia é que não se trata de amar o dinheiro, mas da insatisfação contínua que leva o homem a acreditar que a sua felicidade depende de possuir coisas. Nesse sentido, então, ela distorce a visão da vida. O homem, ele procurou Jesus porque ele estava tão preocupado com a sua herança, perdeu a oportunidade de ouvir o Filho de Deus falar sobre a vida eterna. A sua visão estava distorcida, a sua visão estava limitada aos bens materiais. E isso o impedia de perceber aquilo que realmente importa. Então Jesus ele vai declarar uma das profundas verdades das Escrituras. A vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Jesus fala isso. O ser humano
Na realidade, ele foi criado para se relacionar com o próximo, mas principalmente se relacionar com Deus. A vida do homem é mais do que dinheiro, do que propriedades, do que conquistas. A vida do homem ela está ligada à sua relação com Deus. Em outras passagens, Jesus ele confirma essa ideia. Mateus capítulo 6, vai lá, Brian. Mateus capítulo 6, versículo 21. O que está escrito, Brian? Em Mateus capítulo 6, no versículo 21. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa é a lição que Jesus está querendo trazer aqui. A ideia central desse versículo ela é bem clara. O coração, quando ele se apega aos bens terrenos, a, a percepção da verdadeira vida ela é completamente deformada. O homem deixa de enxergar Deus, o homem deixa de enxergar a eternidade e o propósito para qual ele foi criado. O homem foi criado para quê? Qual é o fim principal? Glorificar Deus, ter prazer em Deus. Ele passa então a ter prazer nas riquezas. Ah, o que esse texto implica para nós? Quantas vezes, queridos, nós medimos o valor das pessoas pelos bens que elas possuem? Aliás, quantas vezes nós medimos também o nosso próprio valor por aquilo que nós possuímos? E Jesus, ele vai falar aqui da identificação com Cristo. O valor do cristão está na sua identidade em Cristo e não nos seus bens. Mas Jesus procede. Jesus procede mostrando que a, a, a ganância ela produz um outro engano. Versículos 16 a 19. Vamos ler todos juntos? Versículo 19. Se lembra da primeira divisão? A ganância distorce a visão da vida. A segunda divisão, nós vamos ver que a ganância produz falsa segurança. A ganância produz falsa segurança. A cena se desenrola da seguinte forma: um homem rico, ele faz a sua colheita foi farta, ela foi muito farta. Os seus celeiros não comportavam toda a colheita que ele fez, porque foi excedente. Diante desse problema, o homem então trava um diálogo consigo mesmo. Ele pergunta para si mesmo: o que eu vou fazer? Aí ele responde: é isso que eu vou fazer. Eu vou derribar os meus celeiros, eu vou edificar celeiros maiores, aí eu vou armazenar tudo e vou. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a vida. E ele diz para sua alma: olha só, para quem ele diz? Para sua alma, regala-te. Tens em depósito muitos bens por muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Tem problema nisso? Não, não tem problema nenhum aqui. Ué, mas por que que isso se torna uma advertência de Jesus? Porque este é um monólogo de autossuficiência. Não tem problema nenhum você plantar. Não tem problema nenhum você ter uma colheita farta e que te surpreenda, porque ela foi muito além daquilo que você planejou. Não tem problema nenhum você. Não cabe toda a sua colheita dentro do celeiro, derruba esse negócio, constrói um troço maior, coloca tudo ali dentro. Não tem problema. Não tem problema você usar dessa colheita ou do resultado da sua colheita e aproveitar a vida.
Ah, vou viajar, vou passear, vou fazer isso, vou fazer. Não tem problema. Mas qual é o problema? O problema aqui, queridos, é que a gente vai ver que o diálogo deste homem é sempre com ele mesmo e somente com ele mesmo. Por isso, essa advertência de Jesus. Deus interrompe o monólogo. No auge do planejamento, Deus interrompe o monólogo e diz: insensato, a palavra insensato é louco. Essa noite pedirão a tua alma, o que você tem preparado para quem será? O homem morre antes mesmo de começar a colocar em prática o seu planejamento que ele acumulou, passa para a mão dos outros. Nos chama a atenção aqui, nesse estilo retórico dessa parábola, que por 5 vezes o homem usa o pronome eu, meu. Isso aparece repetidamente. Meus frutos, meus celeiros, meus bens, minha alma. É um homem que vive no mundo fechado em si mesmo. Neste mundo dele, fechado em si mesmo, não está Deus. Nesse mundo dele, fechado em si mesmo, não está o próximo. Em momento algum ele menciona a família, a comunidade, a colheita abundante ali seria uma bênção de Deus, o sinal da bênção de Deus. Você vai lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 a 14, está falando das bênçãos decorrentes da obediência. Essas bênçãos deveriam ter levado este homem à gratidão, à generosidade, mas essas bênçãos levaram ele a um acúmulo egoísta. As escrituras, elas nos mostram o contrário. Salmo 49, versículos 6 e 7. Miguel, Salmo 49, versículos 6 e 7. Provérbios 11, versículo 4, Isadora. As riquezas não te dá proveito nenhum no dia da ira. Está falando do julgamento de Deus. Esse texto diz que nenhum patrimônio consegue prolongar a vida. Nenhum patrimônio consegue comprar a eternidade. Só que essa divisão do nosso estudo vai nos mostrar que a, a, a ganância produziu naquele homem uma ilusão. E ele passa a confiar que aquilo que ele possui é suficiente para ele, ao invés de confiar em Deus. É a falsa segurança dos bens que leva à independência espiritual e o esquecimento do Senhor. A ganância produz falsa segurança. Por fim, Jesus apresenta a consequência mais trágica da ganância. Versículos 20 e 21. Todos juntos. Mas Deus lhe disse: a ganância conduz à pobreza espiritual. Essa é a terceira divisão do nosso estudo. A ganância conduz à pobreza espiritual. No momento que o homem julgava que o futuro estava garantido, Deus interrompe seus planos com uma palavra severa: louco, essa noite te pedirão a tua alma. O termo louco aqui não significa falta de inteligência, mas é alguém que vive ignorando a realidade espiritual. Nós temos muitos loucos nos nossos dias, pessoas inteligentes, pessoas com conhecimento, mas que ignoram a realidade espiritual. E esse versículo ele funciona como um veredito final e universal da parábola. Jesus ele generaliza o caso. Ele pega algo que é individual e ele generaliza. Ele está falando de uma pessoa e aí ele vai generalizar dizendo assim é todo aquele
Assim é qualquer pessoa que entesoura para si mesmo, sem preocupação com as consequências espirituais. Assim é aquele que é rico com os tesouros desse mundo, mas não é rico para com Deus. O que significa ser rico para com Deus? Essa expressão pode ser entendida assim: rico em direção a Deus ou em relação com Deus, sugerindo aqui a riqueza relacional, e não apenas a riqueza a financeira ou moral. Não se trata de acumular obras como se fosse um novo tipo de celeiro espiritual, mas viver uma relação com Deus, uma relação de dependência com Deus. Vamos ver Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Arthur, sua vez. Mateus capítulo 6, Mateus 6, versículos 19, 20 e 21. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Paulo adverte em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 a 19, que os ricos deste mundo, que sejam ricos em boas obras, generosos, prontos para repartir, guardando para si mesmos um bom fundamento para a eternidade. A verdadeira riqueza, portanto, não é a ausência de bens. A Bíblia não está falando que você não deve adquirir riquezas, mas a verdadeira riqueza é o uso desses bens em submissão e gratidão a Deus. A ideia central dessa divisão do nosso estudo é que a riqueza, ou a ganância mais especificamente, ela empobrece a alma. E o homem pode ser rico diante das pessoas e, ao mesmo tempo, miserável diante de Deus. A verdadeira riqueza consiste em possuir um relacionamento vivo com Cristo. Aí, queridos, nós precisamos examinar onde está o nosso tesouro. Onde estamos acumulando? Temos investido em nossa vida espiritual? Usado as nossas riquezas, os nossos recursos para a glória de Deus? É isso que Jesus está questionando aqui. E depois de contemplarmos os perigos da ganância, somos chamados então para uma decisão. Jesus, quando ele está ensinando isso, ele não tinha o propósito que aqueles discípulos tivessem conhecimento deste ensinamento apenas. Jesus, quando ele está ensinando isso para os discípulos, o objetivo é que isto fosse a prática de vida deles. Na caminhada de Jesus para Jerusalém, quando ele instrui os seus discípulos, ele tem propósito, que esses discípulos vivam assim. Quando nós estudamos os nossos estudos na terça-feira, não é simplesmente para nós sermos conhecedores da Bíblia e depois sairmos daqui e discutirmos com as pessoas. A ideia é que nós possamos viver isso. É isso que Jesus queria dos seus discípulos, que eles vivessem isso. Por isso que lá no final do Sermão do Monte ele diz assim: aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, ele é semelhante a um homem tolo que edifica a casa sobre areia. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, ele é semelhante a um homem sábio que edificou a casa sobre a rocha. A parábola desse rico insensato nos ensina que a ganância distorce a visão da vida. A ganância, ela produz falsa segurança. O ser humano começa a confiar nas riquezas e nos bens, ao invés de confiar no Senhor. A ganância, ela conduz à pobreza espiritual. Podemos estar cheios de posses,
mas ser miseráveis, pobres diante de Deus. A gente tem um exemplo assim lá em Apocalipse, do capítulo 3, que fala da igreja de Laodiceia. Era uma das igrejas, era a igreja mais rica da Ásia. Estava numa das cidades mais ricas da Ásia. E eles se orgulhavam das suas riquezas. E Jesus fala assim: conheço as suas obras. Vocês pensam que são ricos, mas vocês são pobres, cegos e nus. E aconselho que de mim compre ouro refinado, compre colírio para os olhos e acumulem riquezas espirituais. Quantas pessoas estão cheias nos seus celeiros, mas vazios nos seus corações? Quantas pessoas possuem recursos, mas não possuem paz? Possuem patrimônio, mas não têm esperança eterna. O maior fracasso não é morrer pobre diante dos homens. O maior fracasso das nossas vidas é morrer pobre diante de Deus. Jesus nos convida, através desse estudo, a abandonar a idolatria das riquezas e colocar os nossos tesouros no reino de Deus. A decisão por Cristo, ela exige que nós tenhamos o conhecimento de que a vida não consiste na quantidade de bens que nós possuímos. Amém?